Boa noite, muito bom estar com todo mundo aqui, esse friozinho, essa chuva toda, né? Então agradeço de vocês terem vindo. A gente tem feito esses encontros que vocês estão chegando agora, assim, nos engrandecem muito com a presença, né? Esses encontros vêm acontecendo há um pouquinho mais de um ano. E a ideia é que a gente crie desse ambiente do Tertúlia Pediátrica um espaço de convivência mesmo, para a gente conversar, estudar, trocar experiência, que seja acolhedor para todo mundo, da graduação, quem já é formado, quem é médico, quem é profissional de outras áreas da saúde. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tuberculose pediátrica. O que acontece? A tuberculose pediátrica é um grande problema de saúde pública e vira e mexe a gente tem manuais, né, do Ministério da Saúde, que geralmente são as nossas referências para cuidado, só que o último foi em 2019 e algumas atualizações foram saindo na forma de portarias ministeriais e tudo. Então, a Sociedade de Pediatria recentemente juntou isso no documento científico para facilitar a nossa vida, e a ideia era a gente trazer um pouquinho isso para discussão, compartilhando a experiência de quem tem dificuldade, de caso, quiser aproveitar para a gente conversar. A gente tem feito como rotina para a gente ficar com bastante liberdade depois, geralmente de passando a apresentação, que pode ter interação aí à vontade, mas a gente costuma depois parar a gravação e ficar à vontade conversando, discutindo, que acho que fica mais descontraído, e para quem quiser também assistir online, não fica tão pesado. Para quem quiser assistir depois, essas aulinhas ficam no nosso YouTube do hospital, que é hurc.erg, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre a tuberculose pediátrica, não temos nenhum conflito de interesse. O documento de atualização da Sociedade de Pediatria é esse, Tuberculose na Infância do Brasil, atualização, que saiu agora em abril de 2026. E a ideia desse encontro é que a gente toque um pouco dessa experiência da abordagem de crianças com possibilidade de tuberculose, com ênfase aqui na tuberculose pulmonar, e vamos trazer um pouco dessas atualizações, o que aconteceu de mudança desde esse manual que está integrado nesse documento recente. A tuberculose há muito tempo é um grande problema de saúde pública mundial, é a doença infecciosa com maior frequência no mundo. Ela só foi superada um pouco pela Covid durante o auge ali da pandemia, depois ela voltou a ter a posição de infecção de maior prevalência no mundo, e estima-se que 1/3 da população mundial seja infectado pelo bacilo, do Mycobacterium tuberculose. Atualmente, estima-se que a gente tem em torno de 10 milhões de pessoas com tuberculose no mundo como um todo, e que desses mais ou menos 1,2 milhões, em torno de 2%, ocorra na faixa etária menor de 15 anos. Tem várias estratégias no mundo, da Organização Mundial de Saúde, outras e brasileiras, buscando a redução da tuberculose como problema de saúde pública. Isso já existe há bastante tempo e elas são mais ou menos unificadas, como da OMS, a Estratégia Global pelo Fim da Tuberculose, da ONU, fica à vontade, da ONU, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, e a gente tem o Plano Brasil Livre da Tuberculose, que teve uma primeira fase até 2015, depois o Plano Brasil Saudável, o Programa Nacional para a Eliminação das Doenças Determinadas Socialmente. A gente falou em outro dia aqui da sífilis congênita, por exemplo. Recentemente o Brasil anunciou a redução da transmissão do HIV. Então a tuberculose está nesse grupo, mas a gente sabe que é bastante complexa essa mudança. Uma questão interessante da gente ver, em 2024 a gente teve 39,7, se não me engano, casos de tuberculose a cada 100 mil habitantes. A nossa meta é chegar até 2035, né, dentro desse programa de controle, com menos de 10 casos a cada 100 mil. Ou seja, a gente está bastante distante disso, então tem que trabalhar em prol de várias melhorias, e também tem o objetivo de reduzir a mortalidade pela doença em 95%, chegando até 2035 e 230 mortes de tuberculose no total. Então, assim, o desafio não é pequeno. O Brasil e o Peru são os principais países da América do Sul com tuberculose, e o Brasil está incluído nas principais listas em 2 categorias, não só por alta carga de tuberculose, mas também de tuberculose associada a HIV. São vários determinantes que fazem com que a gente esteja à frente, né?
muitos determinantes sociais que a gente não tem um controle tão simples de fazer, imunossupressão, desnutrição, doenças crônicas, fatores contextuais socioeconômicos também, que estão, junto desse contexto todo, aumentando a vulnerabilidade da população. E por isso a nossa incidência acaba sendo tão alta, acima de 80 mil de casos novos a cada ano e acima de 6 mil mortes anuais. Em 2024, existe um boletim epidemiológico de 2025, de onde a gente tirou esses dados, foram então 39,7 casos a cada 100 mil habitantes de incidência. O total foi 84.308 casos no ano de 2024, e no Brasil o percentual é menor do que aquele que a gente viu da estimativa global. Ele tem em torno de 4,1% de diagnóstico em crianças e adolescentes até 15 anos. E quando a gente existe um outro ponto de corte, que é crianças de 0 a 10, aí 2,4 nessa faixa etária, e ainda entre 0 e 4 anos, 1,4. Então, assim, é uma incidência menor. Uma questão que a gente sempre fica em dúvida: será que a gente está conseguindo diagnosticar suficientemente esses pacientes, está com notificação adequada? Então, o nosso grande desafio hoje para o controle da tuberculose é enfatizar no diagnóstico da tuberculose latente, nessa investigação de contactantes. A gente vai entender por quê. E o diagnóstico da criança é muito desafiador. Ele começa para a dúvida se ela está infectada, se ela está infectada ou está doente, mas tem várias particularidades que fazem a gente estimar que esse percentual menor possa ter muito de dificuldade mesmo de estabelecer o diagnóstico. Como eu sabia que ia ter bastante estudante de graduação, eu falei, vamos de todos os passos, desde o comecinho, né? Então, como é que a pessoa pega a tuberculose? Aqui a gente está falando da principal forma de tuberculose, que é a pulmonar, né? A gente pega por inalação do bacilo. Então, tem uma pessoa, olá, tudo bem? Uma pessoa tossindo, né? O bacilífero tossindo o bacilo, a outra pessoa inala e vai parar lá no pulmão dela. Esse é o mecanismo mais comum. E as formas de tuberculose que mais transmitem são a laríngea e pulmonar, então que são de principal importância epidemiológica na transmissão. Uma criança que tem contato com bacilo, foi infectada dessa forma, a gente diz que ela fez a primo-infecção, ela inalou o bacilo. O que acontece com a maioria das pessoas? O próprio organismo vai se defender e ela não vai adoecer. Muitas vezes ela fica com uma marca do contato com o bacilo, que é o teste tuberculínico positivo, né, que a gente ainda chama muito de PPD, é o teste tuberculínico reator. Então ela teve contato, ela curou e pronto. Algumas vezes acontece também um percentual menor que adoece direto dessa primo-infecção, o que em média tem um risco maior de acontecer a partir de 5 anos do momento em que ela foi infectada pelo bacilo. Essa tuberculose que se segue à primo-infecção, a gente chama de tuberculose primária. E ela pode ser pulmonar, visitante, né? Pulmonar ou extrapulmonar. De formas extrapulmonares, na criança a gente tem a adenomegalia, né? Também, que é uma forma comum, tem outras maneiras, mas a gente se preocupa mais com as formas graves, que seriam a meningite tuberculose e a tuberculose miliar. A pessoa tendo em torno de 5% nesse processo aqui, dela ter uma certa bacteremia ali pelo bacilo, algumas não conseguem se defender e vão evoluir com a doença, ou a tuberculose pulmonar primária, ou outras formas de doença. Depois que ela é tratada, ela fica na mesma condição daquela outra pessoa que não adoeceu. Ele está curado, mas tem o bacilo no organismo, a gente espera, né, como marcador o teste tuberculínico positivo. E nesse momento em que a pessoa faz essa primeira infecção e está com teste tuberculínico positivo, se a gente trata, a gente reduz muito o número de bacilos, então a gente diminui a chance da pessoa adoecer e também de acabar entrando nessa cadeia de transmissão, colaborando para a epidemia da doença. Uma vez a gente tendo o bacilo no organismo, ou porque curou da doença, ou porque não adoeceu, o organismo se defendeu, a gente pode ter a doença na forma que a gente chama de pós-primária, quando a gente tem um novo contato com o bacilo, como no caso de uma nova exposição, ou quando o nosso organismo, por algum motivo, diminui a imunidade. Então, assim, uma doença, um uso de imunossupressor, uma doença que diminua a imunidade, a gente pode ter também a reativação. Então, a pós-primária ou a reativação
ou é uma reinfecção. Então, esse ciclo aqui todo, né, é o que a gente precisa, o tempo todo a gente vai se referir nas condutas da tuberculose, entendendo esse contexto na situação de cada caso clínico, né? Lembrando que a BCG, então assim, aqui a gente tem uma grande importância do tratamento da tuberculose latente, que hoje a gente chama de tratamento preventivo da tuberculose, e a BCG vai evitar essas formas graves da doença. Então, a tuberculose primária é a forma mais comum da gente encontrar na criança, ocorre em torno de 5% dos casos seguindo ali a prima infecção, e acomete principalmente os menores de 5 anos, pelo tempo mesmo que ela leva. A chance maior é de ocorrer nos 2 primeiros anos em que a criança se infecta, e ela pode ser mais grave em lactente. Quanto menor a criança, menos chance a gente vai ter dela ser sintomática. Então a criança pode ser totalmente assintomática, que é outro desafio. A forma mais comum é pulmonar, mas a gente tem extrapulmonar também, né? Essas graves, como a meningite, a miliar, mas pode ter adenomegalia, pode ter acometimento da coluna, de rim, da pleura e de outras regiões. Na verdade, qualquer região praticamente do organismo. A pós-primária é essa que é mais característica, então, da tuberculose do adulto, porque a gente já fez a reação imunológica, a gente faz uma resposta meio de hipersensibilidade quando vai criar aquele granuloma caseoso maior que depois vira caverna, né? E que costuma ter bacilo ali proliferante, então ela é mais comum no paciente mais velho, no adolescente, no adulto, e ela tem a grande preocupação que a gente tem com ela é que ela é altamente transmissível. Uma pessoa com tuberculose pode, às vezes, infectar 15, né, nas pessoas que ela tem contato. Então, a nossa ideia é sempre estar antecipando o diagnóstico e as condutas para evitar que a doença se propague. Na criança, quando há manifestação clínica, a gente tem que lembrar que muitas são assintomáticas, mas quando há manifestação clínica, as manifestações podem ser tosse, principalmente a tosse que persiste, perda de peso ou parada de ganho de peso adequado, febre, sudorese noturna, fadiga, menor atividade, menos interesse para brincar. Então, a atividade da criança pode mudar. Agora, é importante a gente enfatizar a importância de, nas consultas pediátricas, a gente estar colocando o peso da criança no gráfico. Porque algumas vezes o estado da criança pode estar muito bom e de repente ela parou de ganhar peso. Se a gente não estiver marcando, a gente demora a identificar isso como um problema. Então, principalmente se esses sintomas persistirem aí por mais de 2, 3 semanas, a gente tem que estar alerta para tuberculose. Sempre buscando que você tenha contato com alguém em casa, lembrando que a criança pode não ter sintoma. Quando ela não tem sintoma, mas a gente vai investigar porque ela tem contato e ela tem alteração radiológica, a gente vai enfatizar isso outras vezes, isso é tuberculose. Não é ter ou não sintoma que define se é tuberculose latente ou não. E isso é uma confusão muito comum na prática. Às vezes as pessoas, então eu vou fazer só, que a gente ainda usa um nome que não é mais o certo, eu vou fazer só quimioprofilaxia, que é o tratamento preventivo da tuberculose, a criança não tem sintoma, não. Se tem alteração radiológica, é doença. Se a gente lembrar daquela fisiopatologia lá, da tuberculose primária, que a criança inala o bacilo, vai fazer uma resposta local do linfático ali com adenomegalia satélite, né, que é aquele complexo de Ghon, né, que a gente vê na radiologia? Uma manifestação clínica que quase sempre segue essas regiões da fisiopatologia. Então a gente pode ter adenomegalia hilar, lembra que gânglio de criança cresce muito mais fácil do que de adulto, o calibre da via aérea também é menor e é mais frouxo. Então a adenomegalia hilar, que é forma de tuberculose pulmonar, não é tuberculose ganglionar, ela é uma das manifestações que a gente pode ver como um achado radiológico, pode ter sintoma de sibilo localizado, por exemplo, sibilância recorrente, mas a gente pode também ter o gânglio visível ou não, mas com a pneumonia ali, que geralmente acaba sendo uma pneumonia persistente. Quando a gente tem essa forma de disseminação hematogênica, que é a forma grave, a tuberculose miliar, e às vezes a gente vê uma combinação desses fatores. Como muitas vezes tem esses fenômenos compressivos, pode ter a telectasia e também infiltrado intersticial. Mas na realidade, qualquer tipo de apresentação radiológica compatível com pneumonia pode ser tuberculose.
E aí uma outra ênfase que a gente faz é isso, lembrar sempre da tuberculose, principalmente no diagnóstico diferencial de pneumonias que não estão melhorando com muita facilidade, né? E aí alguns exemplos aqui de como a gente vê na prática, aqui a imagem não está boa de ver, mas era uma criança com um PPD reator, que tinha história de pneumonia de repetição nos últimos 6 meses, já tratando várias pneumonias. Pneumonia de repetição é outra síndrome clínica que muitas vezes a gente fica muito na dúvida no ambulatório se existe mesmo ou não. Então, o que a gente faz muito como pneumologista é tentar reconstruir a semiologia de cada episódio, quando tem acesso, fazer a coleção lá das radiografias também, para a gente avaliar, que muitas vezes são fenômenos virais que não são nem pneumonia, que as pessoas falam que isso é muito comum em ambulatório de pneumologia. A maioria das crianças encaminhadas por pneumonia de repetição não tem pneumonia de repetição de verdade. Mas quando existe, né, é uma síndrome bem suspeita, e como dessa criança que tinha lá essa história há 6 meses, e a gente consegue ver na radiografia adenomegalia bilateral. Se a gente tem o perfil, a gente vê melhor ainda, né? Vê também aquela imagem de saco de batata, é um exemplo de manifestação. Esse é um outro caso interessante, que é de uma criança que era um menino de 11 anos, transplantado de fígado, que ele nasceu com citos inversos totais, e aí ele teve uma doença hepática que precisou fazer transplante, estava internado lá em Bom Sucesso, com uma pneumonia bastante grave, com essa imagem tomográfica. Aqui a gente vê uma imagem de árvore em brotamento, né, que é uma pneumonia segmentar ali, bem em segmento posterior, que é a área que a tuberculose gosta muito. Ele tinha bastante gânglio, e ele tem uma coisa curiosa, que quase sempre, ele como transplantado usava imunossupressor, e quase sempre a gente fala assim, o imunossuprimido não vai reagir, né, ao PPD, ao teste tuberculínico. Esse menino teve um teste tuberculínico de 11 milímetros, que não era comum, então ajudou no diagnóstico. E um dos riscos que ele teve foi justamente estar imunossuprimido pós-transplante, que é outro desafio da tuberculose, o momento em que a pessoa precisa ser imunossuprimida, né? Esse aqui também é uma radiografia muito antiga, por isso a qualidade está ruim. Talvez não dê para ver também. Isso aqui era daquela época de palmitópia, que eu tinha vocês não devem nem ter conhecido o que era isso. Então era uma tuberculose miliar de uma criança que tinha mãe HIV e com BK. Ela estava internada lá em Caxias com tuberculose. Aqui um outro exemplo de criança com história de sibilância recorrente, onde a gente vê adenomegalia e aquela telectasia parecida com a do desenho lá. E aqui um outro alerta importante, essa criança que tinha essa telectasia estava internada por crise de sibilância, para esclarecer o quadro, na enfermaria. Quando cheguei para colher a história, me chamou a atenção desse rapaz de cabeça baixa, era o pai da criança, estava acompanhando ela, com essa lesão que talvez seja tuberculose cutânea, esse gânglio enorme. Examinei ele, falei assim, a gente pode radiografar, porque é importante para investigar para a criança, e aí ele sobe com essa radiografia, ele estava acompanhando a criança na enfermaria. Então assim, além da gente divulgar a importância de sempre na criança com tuberculose, a gente, daquela criança com adenomegalia parelar, com certeza a imagem, né? Mas o que a gente alerta aqui? A importância da gente lembrar, não só que tem que radiografar os pais, mas tomar cuidado com biossegurança. Outra coisa, muitas vezes a gente, quando está atendendo pediatria, a gente não se preocupa tanto de estar com máscara N95 e tal, né? Mas é importante porque quem está muitas vezes infectado e infectando é o adulto, né? Que às vezes não teve o diagnóstico ainda. Então, o importante é sempre a gente se proteger. E outras formas que a gente precisa lembrar no diagnóstico diferencial, uma delas é a pneumonia aguda e grave, que muita gente pensa assim, não, é aguda e grave, não é tuberculose. Isso não é verdade. Algumas vezes ela se apresenta dessa forma, principalmente se a gente estiver diante de pessoas imunossuprimidas, como HIV. E eu coloquei esse alerta dessa frase que tem nesse documento, porque por acaso esse mês foram 2 que eu vi lá no Hospital da Mulher, que era exatamente essa situação, 2 crianças com pneumonia necrosante, que não sei se confirmaram, mas assim, que no parecer a recomendação foi essa, que a gente rastreasse tuberculose. Então ele destaca nesse documento essa situação, que na prática pediátrica, crianças com pneumonia supostamente bacteriana, mas que não estão melhorando, que mantém febre ou tem uma piora radiológica,
a gente lembre sempre de fazer o diagnóstico diferencial de tuberculose. Essas duas crianças tinham pneumonia necrosante, acabaram fazendo o IGRA, porque tinha acesso lá fácil para fazer, eram crianças com mais de 2 anos, mas lembrar que a gente faz o IGRA, o PPD, e o rastreamento também da família, né, que é importante, dos pais. A gente vai procurar pista de alguém possível infectante daquela criança que convive. Outra é a síndrome de sibilância recorrente. Pode ser assimétrica, mas nem sempre é assimétrica. Às vezes a criança tem crises de sibilância recorrente, vai parar na UPA quase toda hora. E o que a gente vê frequentemente acontecer? Ela sai com a receita de corticoide sistêmico e broncodilatador. Então, assim, não aconteceu uma vez só de ver criança internada, às vezes com meningite tuberculosa, com quadro complexo, e que quando você pega, ela tem um somatório de receitas de corticoide oral que chega a fazer imunossupressão, e aí a gente pode estar iatrogenicamente provocando, né, aumentando a chance dela ter forma grave de doença. Então, lembrar que sibilância recorrente também pode ser manifestação de tuberculose. E aqui, mais com curiosidade para vocês também, que estão começando na questão da semiologia, às vezes a tuberculose vem com algumas manifestações um pouco diferentes. Uma delas é o eritema nodoso, né, que geralmente é na frente da tíbia, às vezes ele é palpável, costuma ser palpável, né, vermelho, um pouco doloroso. Pode ter a conjuntivite flictenular e às vezes tem outras manifestações de artrite, de adenomegalia, meningite tuberculose. Então, é muito importante a gente sempre treinar na medicina o diagnóstico sindrômico. Qualquer paciente que a gente pegue, o que a pessoa tem de manifestação? Porque a gente tem uma tendência muito a pegar os sintomas daquilo que a gente conhece, fazer um diagnóstico rápido e às vezes a gente deixa passar pistas que podem não só ser compatíveis com o outro diagnóstico, a gente está enganado, mas às vezes dicas que a gente desconhece. Então sempre a gente aproveita tudo que tiver de história, de exame físico, para tentar depois destrinchar, né? E o importante na criança é isso, o contato com alguém bacilífero deve ser bastante procurado. Geralmente é um contato íntimo, que costuma ser alguém que vive na mesma casa. Se não tiver caso descrito, a gente vai buscar pelo tossidor. Alguém tosse em casa? Outra coisa muito comum da gente escutar no ambulatório, fulano tosse, mas ele fuma. Porque às vezes as pessoas associam, primeiro porque a tuberculose ainda tem um estigma social muito ruim, as pessoas às vezes têm vergonha de você suspeitar que elas tenham tuberculose. E porque vai tentar justificar a tosse. Então a tosse é porque fuma e às vezes é tuberculose, então a gente precisa algumas vezes fazer esse questionamento mesmo diretamente. No adolescente é mais comum, é mais difícil a gente ter, às vezes, o contactante, porque pelo estilo de vida, pela convívio social que ele acaba tendo, né? E a gente tem também a questão do tempo de contato, quer dizer, a criança muitas vezes desenvolve o quadro entre 1 e 2 anos daquela exposição intradomiciliar, por exemplo, então que é um período de maior risco. A grande dificuldade no dia a dia para o diagnóstico da tuberculose é saber, é tuberculose doença ou é tuberculose latente, quer dizer, aquela fase que ele só está infectado pelo bacilo, mas ainda não adoeceu. Lembrando que se ele está só com bacilo, a criança vai ser assintomática, tem radiografia normal e a gente espera que ela tenha a prova tuberculínica positiva, né, o velho PPD reator. Se ela tem tuberculose ativa, ela pode ser assintomática, mas a gente espera, né, mais que ela tenha também sintomas, radiografia anormal e a prova tuberculínica pode ou não ser positiva. Embora a gente espere que ela seja positiva, a gente vai ver que tem condições em que ela ainda não é positiva, que ela vai ser positiva mais tarde, principalmente se a criança estiver com doença muito grave, mas a gente espera que depois essa tríade se complete. E as crianças têm maior risco de adoecer quando tem contato intradomiciliar com alguém tuberculose, quando são menores de 5 anos, especialmente menores de 2 anos, se tem HIV e se tem desnutrição grave. Aí aqui já começa algumas coisas, essa é uma das atualizações, ó, eu coloquei o que tinha de novidade em vermelhinho na referência, é mais uma forma de que a gente passou a ter o IGRA para associar e antigamente não tinha. Eu ia perguntar sobre isso, eu vi a sensibilidade da BCG. E aí, a partir de que idade a gente pode fazer? Então, o IGRA é recomendado a partir de 2 anos, como saúde pública.
nessa faixa de 2 anos a 10 anos. Não é antes, a gente vai entender por quê, porque a criança ainda não tem muita competência imunológica para responder. E como saúde pública, não é que não pode ser feito, ele não é recomendado pelo manual acima dessa idade, por ser um exame de custo muito mais alto, que se não justifica para o diagnóstico no adulto, adolescente. Não, a gente vai falar, ele é o teste molecular, que a gente vai buscar saber se tem resistência à rifampicina. O GeneXpert é o teste molecular com o teste de resistência à rifampicina. A gente vai falar já, que é mais no escarro, né? Então, o que a gente faz? Se a criança é contactante, Denise chegou na hora H, Denise, ó, na hora que começam as novidades. Então, assim, se a criança é contactante de alguém com tuberculose, por enquanto a gente não está falando daquela criança que procurou o serviço por sintoma. O que a gente vai fazer? Vai perguntar se ela tem sintoma ou não. Aí volta aquela lembrança, não é só sintoma relatado, colocar no gráfico também da curva de crescimento, que às vezes o peso é uma dica. E a gente vai fazer radiografia e prova tuberculínica, né, o PPD, ou o IGRA, se for nessa faixa de 2 anos a 10 anos. Se a criança está com clínica suspeita ou radiografia alterada, mesmo que assintomática, a gente está diante de um quadro provavelmente de tuberculose e a gente vai seguir o fluxo do diagnóstico, começando lá pelo score, que a gente vai falar mais para frente. Se aquela criança está sem clínica, com radiografia normal, um PPD maior ou igual a 5 milímetros, ou tem um IGRA reagente, essa criança tem aquela infecção sem doença. Então, a gente está diante de um quadro de infecção latente por tuberculose e vai fazer o tratamento preventivo para a tuberculose. Se a gente não tem clínica, radiografia normal, e não tem nem o PPD reator, nem ou o IGRA reagente, que não precisa fazer os 2 exames não, é um ou outro, a gente vai então acompanhar essa pessoa que está exposta, né, e vai repetir em 8 semanas. Por que eu repeti? Muitas vezes o próprio PPD é o tempo de desenvolvimento da resposta imunológica, então a gente vai tentar ver se ela fez uma conversão lá ou não. Se fez, significa que ela se infectou, a gente volta para a condição da coluna anterior. Se não, a gente não faz o tratamento, mas a gente continua acompanhando rigorosamente essa criança, de preferência mensalmente, enquanto ela está exposta lá ao caso, para ver se ela não vai adoecer. Já nos pacientes maiores, adultos e adolescentes, a gente pode tá com contato, mesma coisa, ver se tem sintomas, se tem clínica sugestiva de tuberculose. Se tem clínica suspeita, a gente vai seguir a investigação diagnóstica, a gente também vai ver mais lá para frente a questão do escarro, do teste molecular, da radiografia, mas a gente vai tentar, se tem clínica, vai seguir os outros passos, né? Também com a radiografia. Se ela está sem clínica, a gente vai fazer o teste tuberculínico. Aliás, aqui o teste tuberculínico mesmo, se ele for maior que 5 milímetros, a gente vê que tem uma infecção, vai realizar a radiografia para ver se ela está doente ou não. Se for menor, não está infectado, a gente vai reavaliar em 8 semanas e vai tentar ver se houve uma mudança desse PPD, se teve viragem ou não. E se não teve conversão, também não inicia o tratamento, mas sempre a gente orienta quais são os sinais e sintomas suspeitos para estar de olho durante o segmento. Se a radiografia alterou e tem essa alteração também do teste tuberculínico, a gente está diante de um caso de tuberculose. Se não, se a radiografia é normal, apesar da gente ter tido essa virada, é um caso de tuberculose latente e vai fazer o tratamento preventivo. Aqui que eu falei para vocês, então a novidade nesse fluxograma, ele é a entrada do IGRA, e outra coisa, a importância de se fazer o teste tuberculínico quando a gente está investigando contactante para o adulto. A gente vai falar um pouquinho lá na frente. O adulto, quando a gente está investigando o diagnóstico de tuberculose, às vezes ele já teve um quadro anterior e tal, o PPD não vai colaborar muito, porque ele, uma vez reator, ele vai ser sempre reator e ele não nos traduz infecção aguda. O que aconteceu é que com esse descontrole epidemiológico que a gente viu, né, esse crescimento de casos de tuberculose, hoje o mundo inteiro está com ênfase muito especial na investigação de contactantes e no diagnóstico da tuberculose latente, que é quando a gente vai conseguir evitar que novas pessoas adoeçam e talvez tenha mais impacto, se der certo, né, claro que vai ter, nessa cadeia de transmissão. Lembrando que assim, a criança infectada ela é o grande alimentador do ciclo epidemiológico, né, porque depois ela adoece na vida adulta também. O PPD,
Aqui é muito até para vocês que são estudantes e ainda não viram isso, podem aproveitar se forem na unidade básica lá de saúde e estiverem fazendo. O PPD ele é intradérmico e ele provoca uma reação que é um granuloma com um halo vermelho, né? O que se mede é a induração, é a parte que fica ali durinha, e se ele for maior que 5 milímetros, a gente define, né, o PPD, o teste tuberculínico reator. Existem algumas condições em que a gente pode ter falso negativo de tuberculose. A gente não precisa decorar aqui todas elas, né? Mas uma que é importante a gente destacar é a tuberculose grave ou disseminada. Que isso, quando a gente vive com criança internada, né? Algumas vezes a criança está tão grave que naquele momento não deu para ela reagir. Então, vocês vão ver que muitas vezes com o score mesmo a gente acaba conseguindo preencher dado com outras condições, ou às vezes com IGRA também, né? Mas que a gente tem que entender que isso pode ser uma fase e a gente às vezes faz esse PPD um pouco mais para frente. E o IGRA, né, que é o interferon gama, o ensaio de interferon gama, o que acontece? O organismo, a gente inalou o bacilo, você tem uma resposta linfocitária, aí você tem uma apresentação do antígeno, né, dos antígenos ali com produção de citocina e de interferon gama. Então, a dosagem do interferon gama mostra essa infecção em atividade, porque isso está acontecendo. Por isso ela foi usada como uma tentativa de equivalência do PPD. Porque muitas vezes a gente tem situações em que a gente precisa fazer o diagnóstico da tuberculose latente e o paciente não está muito em condição de responder bem ao PPD, como, por exemplo, um paciente imunossuprimido por tratar um quadro oncológico, por tratar uma doença reumatológica, etc. Então, o IGRA, quando ele chegou, ele veio muito com essa esperança. Infelizmente, ele não se mostrou tão superior ao PPD. Ele foi considerado equivalente em termos de possibilidade diagnóstica. A vantagem dele é que ele é feito no sangue com uma única coleta, né? Enquanto o PPD a gente tem que inocular e voltar 48, 72 horas depois para ler, né? No entanto, ele é um exame muito mais caro. Por isso, no manual de tuberculose, ele não é recomendado como medida de saúde pública para o diagnóstico de tuberculose latente nessa faixa etária maior. Ele fica reservado para os menores, que dão muito mais desafio para a gente, né, do diagnóstico. Então, ele é baseado na resposta celular, né, os peptídeos lá, que são ausentes no BCG, e em outras micobactérias também, detecta a produção do interferon gama no sangue periférico, que é mais um recurso que a gente tem para o diagnóstico da infecção tuberculosa. Ele não vai distinguir a infecção latente da tuberculose, então é mais para a gente saber se ele já teve contato. E os testes disponíveis no Brasil são o quantiferon e o Spot TV, e eles não são indicados para criança abaixo de 2 anos de idade por não ter ainda competência imunológica para responder. Isso é uma coisa importante da gente destacar, que a partir do momento que ele ficou mais disponível também, as pessoas já incorporaram, né, muito o uso do IGRA. Em populações, nessas populações aí, o diagnóstico ele é muito enfatizado, né, como eu falei, da tuberculose latente. A gente tem como grande importância esse contato com o adulto nos últimos 2 anos com tuberculose pulmonar ou laríngea. Eu não trouxe aqui muita coisa específica de contactante de HIV, né? O contactante de HIV a gente vai sempre tratar. Agora é importante a gente guardar, né, que indivíduo, uma vez que já tenha tido na vida um PPD reator, não adianta a gente testar de novo, porque ele vai ser reator para o resto da vida, então esse não vai ajudar. E que não há evidência de que o PPD, para o diagnóstico da doença tuberculose no adulto, contribua muita coisa. Então a gente precisa realmente buscar o diagnóstico microbiológico, radiológico. Na criança, o que a gente vai usar muito? A epidemiologia, a clínica, o estado nutricional, o teste tuberculínico ou o IGRA e, dentro do possível, se tiver chance, a identificação do bacilo também, que passou a ser uma realidade da pediatria que antigamente a gente não via, né? E a gente enfatiza a importância de sempre no adulto e na criança ser investigado HIV também, durante o diagnóstico de tuberculose, e nunca se tentar teste terapêutico. Vou tratar para ver se dá certo ou não. A gente precisa buscar esse diagnóstico. Aqui é outra novidade do manual, que o score da tuberculose, o sistema de pontuação, que é considerado um dos melhores do mundo, né, pela própria OMS, ele passou a incorporar o IGRA. Então, o importante aqui
esses documentos a gente tem acesso fácil na internet, né, em vários lugares, mas o importante aqui é a gente lembrar das categorias que a gente pesquisa, porque na prática é o que a gente vai fazer. Então, saber se a pessoa tem sintoma compatível, se tem história de ter tido contato com algum adulto tossidor ou com tuberculose nos últimos 2 anos, se ele tem ou não radiografia alterada, como é que é a resposta dele ao PPD, ou ao teste tuberculínico ou ao IGRA, e como é que ele está em estado nutricional, né? Se for abaixo do percentil 10, ganha ponto também. Então a gente vai apresentar mais para frente a aplicação disso, mas essa pontuação é extremamente útil. Hoje, para a criança que consegue produzir escarro e escarrar, a gente tem a possibilidade de fazer o teste molecular também, né? Então, que não é tanto a realidade, mas a gente pode conseguir fazer. Então, a criança geralmente é paucibacilar, ou seja, ela tem pouco bacilo, e se vocês lembrarem, mais uma vez, voltando para aquele quadrinho da fisiopatologia, é porque ele está ali em circulação, né? Ela está tentando combater, diferente daquele do adulto que faz aquela caverna rica em bacilo no interior. Então, a criança tem muito menos bacilo. Se a gente está nessa condição de colher escarro, consegue colher e tem o teste rápido, ele pode ser feito porque uma das vantagens do teste molecular é que ele vai pegar carga genética da bactéria, que não é de outras micobactérias, e que às vezes com uma quantidade pequena ele consegue positivar. Então ele pode ser um recurso importante, e o GeneXpert, que é o padrão, ele faz também um teste para ver se a resposta se tem ou não resistência à rifampicina. Porque uma preocupação que a gente tem epidemiológica é com o crescimento de tuberculoses multiresistente. Você tem monodroga resistente, ou multiresistente, ou extremamente resistente, são classificações de acordo com quantidade de resistência à droga, mas a resistência mais comum é a rifampicina. Então ele já te ajuda no direcionamento inicial de conduta. É um teste então que se baseia no PCR e que é específico para o Mycobacterium tuberculosis. Então uma outra vantagem é que ele não confunde com outras bactérias que não são Mycobacteria tuberculose. O resultado também é rápido. Outra questão prática interessante da gente trazer é quais são os materiais que a gente pode fazer o TRM. Então, assim, eles são preferencialmente para escarro reduzido, material pulmonar, né, lavado broncoalveolar, lavado gástrico também. Hoje em dia, uma das únicas indicações de lavado gástrico que a gente já usou muito em pediatria é quando você está diante de um caso, você precisa identificar o bacilo e você vai conseguir fazer o TRM e cultura. Aí vale a pena o lavado gástrico, não como uma medida rotineira, né? E líquido cefalorraquidiano, linfonodo precisa ser macerado, mas pode ser feito. Tecidos macerados, líquido sinovial, peritoneal, pericárdico, pleural, urina. Uma dúvida comum a beça, que não é material adequado para fazer, é as pessoas pedirem em neonatologia sangue quando suspeita de tuberculose congênita. Assim, sangue não é bom material para fazer TRM. E aí a gente vai ter o resultado, aqui não está muito bom para ver, se ele foi positivo, se ele foi inconclusivo ou se ele foi negativo. Então, na faixa etária pediátrica, o destaque que a gente faz, lembrando que a criança é paucibacilar, é que se você está diante de um quadro suspeito, você tem todo esse contexto e vem um teste inconclusivo aqui, quer dizer, duvidoso, né, em relação à presença do bacilo, que a gente considere positivo. E em relação à resistência à rifampicina, a gente espera ter a resposta se ele é resistente ou não. Às vezes pode ter pouco material e não conseguir concluir, mas em geral, assim, a gente vai querer ter essa resposta para poder direcionar o tratamento. Então, na criança, a gente vai ter o positivo ou traços também lá inconclusivos que a gente valoriza pela faixa etária. O tratamento da tuberculose, ele continua sendo o mesmo esquema na criança abaixo de 10 anos, só que hoje a gente tem outras possibilidades de formas farmacológicas para tratar. Então, a rifampicina, a isoniazida e a pirazinamida, as drogas que compõem o esquema, né, o antigo RIP, que a gente falava. Nessa criança abaixo de 10 anos, a gente vai fazer 2 meses do esquema tríplice, rifampicina, isoniazida e pirazinamida, e 4 meses do esquema duplo, rifampicina e isoniazida. A diferença é que hoje a gente tem os comprimidos dispersíveis, que são muito mais fáceis de tomar, porque era um desafio para tratar as crianças pequenininhas, né? E para crianças
maiores também têm as formas, né, com peso maior tem a forma de comprimido. E a criança na faixa etária do adulto vai tratar igual ao adulto, que é o RIPE, vai entrar também o etambutol. O etambutol não entra no tratamento da criança pequena porque ele pode dar alteração ocular, né, de cones e bastonetes, de visão de cores, e que não tem muito como a gente reconhecer, a não ser o paciente falando. Então, por segurança, ele não é usado nessa faixa etária. Quando a gente quer tratar a tuberculose latente, aí aqui a grande novidade é que são um monte de coisa nova de 2019 para cá. Antigamente a gente só tinha isoniazida praticamente, né, para fazer. Hoje a gente tem como esquema preferencial o 3RH, que são 3 meses de rifampicina com isoniazida, em comprimidos dispersíveis para crianças de 4 a 25 quilos. Então, RI, né, rifampicina e isoniazida, o RH. O 3HP, que tem a vantagem, esse aqui tem uma grande vantagem de adesão, são 3 meses de tratamento com uma dose só semanal, que é a rifapentina com a isoniazida, e aí é interessante que é uma dose semanal no total de 12 doses. Então a criança costuma ter uma adesão melhor, só que essa não pode ser dada lá para o HIV, né? E ela precisa ser dada para a criança um pouquinho maior que consiga engolir o comprimido. Outra possibilidade... a gente depois tem uns casinhos ali no final, pra vocês verem. A outra é 4 meses de rifampicina, que é um esquema de tratamento que ajuda para crianças abaixo de 4 anos, que a rifampicina a gente tem a forma líquida também, e aí pode ser feito para criança nessa faixa etária. A dose vai depender do peso da criança, e ainda existe o tratamento preventivo com a isoniazida pura, que vai variar de 6 a 9 meses, dependendo da condição. Aí você vai ver se tem só esse disponível, se por algum motivo você não consegue usar os outros esquemas, então ela caiu dentro das opções, ela que era antigamente a primeira opção de tratamento. Então hoje as principais são 3 meses com rifampicina e isoniazida ou esse esquema 3HP, que são 12 doses uma vez por semana. Outra coisa importante, como eu falei para vocês, nessa ênfase, a questão do tratamento da tuberculose latente, às vezes nem todo município ou nem todo local se preocupa em notificar a tuberculose latente. Hoje está enfatizada a importância não só de notificação dos casos, mas também do encerramento do tratamento com sucesso, que é um dado epidemiológico extremamente importante para a gente saber se está caminhando lá para o controle. Aqui é outra mudança, então esses que eu coloquei a fotinha, o pedacinho aqui desse documento é para a gente lembrar que tem novidade, e a nota técnica é o que está em vermelho. Tem a profilaxia primária. O que é a profilaxia primária? É quando a pessoa não está nem infectada e a gente quer evitar a infecção. Aí o exemplo clássico é o recém-nascido de mãe com tuberculose, ou o pai, né, vai conviver lá com o pai com tuberculose, alguém dentro de casa. O mais comum é a gente ter essa história, né? A mãe está com tuberculose na gestação, o bebê vai nascer. O que a gente tenta fazer? Recomendar que não vacine para BCG, e o tratamento é feito, a profilaxia primária, com rifampicina por 4 meses. Também é diferente do que a gente fazia anteriormente, não sei se vocês lembram, era isoniazida, no 3º mês parava, fazia o PPD, se não desse certo, se não reagisse, parava, se não continuava até 6 meses. Então agora o esquema é rifampicina, e quando a gente suspende a rifampicina, aí sim a gente deve fazer o BCG, não precisa fazer prova tuberculínica depois. Acontece que na prática seria ótimo se a gente conseguisse todos assim, mas muitas vezes quando a gente está nessa condição a criança já tomou a BCG. Então aqui também tem uma recomendação especial, que era um desafio nosso anterior que não tinha uma resposta fácil. A rifampicina, ela pode alterar a resposta a BCG, a competência de resposta imunológica a BCG. Então, se tomou BCG, você faz a rifampicina do mesmo jeito, e aí você avalia depois, é opcional você repetir o BCG ao final do tratamento, por essa clareza que ela pode interferir na resposta. Tá? E a gente avalia risco de cada um. Por fim, a vacinação BCG é mais uma lembrança, a gente lembrar que ela é muito importante para a gente evitar aquelas formas graves de tuberculose, e a prioridade é que ela seja dada em crianças abaixo de 5 anos, né, principalmente no 1º ano.
A partir dos 5 anos, ninguém deve por rotina tomar BCG. Isso é outra ênfase que vem por conta de uns 3 manuais atrás, ou 2, eu acho, que a gente chegou a fazer uma época, a revacinação BCG em 6 anos. Foi uma época em que tinha muita forma de tuberculose extrapulmonar crescendo epidemiologicamente, um pouco depois da epidemia do HIV, então achava-se que talvez a imunidade se perdia no decorrer do tempo. Ela não mostrou impacto epidemiológico e a gente passou a ter muita complicação da segunda dose da BCG, com umas úlceras grandes, umas coisas assim, então por isso ela saiu. Aliás, vocês que são jovens, estão aí na graduação, a coisa mais legal da gente estudar esses manuais para essas doenças todas é a gente entender epidemiologicamente o que mudou. Porque o que muda as evidências e as recomendações são justamente a situação real que a gente tem e quais os objetivos que a gente tem de controle. Então, se a gente está com muito caso, né, a gente está aqui com essa ênfase total na identificação de contato, tratamento da tuberculose latente e, obviamente, tratar correto todos os casos e evitar as formas graves, né, como já existia. Aqui não é tanto o objetivo de hoje, mas eu trouxe mais por conta de vocês estarem aqui mesmo. Então, assim, a gente vacina praticamente todas as crianças quando nascem com mais de 2 anos, inclusive mães que tenham AIDS, né? Isso não impede que a criança seja vacinada, muito pelo contrário, é uma prioridade de vacinação. Crianças com HIV ou filhos de mãe com asma, desde que tenham PPD não reator e sejam assintomáticos, e contatos de doentes com hanseníase. Isso já perguntaram, eu não sei se alguma prova de vocês caiu, foi isso, da faculdade, porque alguém já me perguntou isso. A gente falou de revacinação, então a revacinação é o contato com a hanseníase, tá? Que ela protege, ela não existe mais de rotina. E a gente vai ter as contraindicações basicamente de imunodeficiência importante. Então, criança com neoplasia, com tratamento com corticoide em dose elevada, em uso de terapias imunossupressoras, onde você contraindica, pelo menos quando for condição transitória, no momento em que ela está usando, que são esses casos aqui de quando adiar, né? Então, o indivíduo com recém-nascido, contato com bacilífero, devem ser vacinados depois do tratamento, né? Então, como a gente viu ali, vai fazer a profilaxia e vai vacinar depois. Até 3 meses em uso de imunossupressor, a gente espera, por segurança, e pessoas hospitalizadas com quadro muito grave também. Por quê? O Mycobacterium bovis, né, que é o que tem na vacina BCG, se a gente está diante de pacientes imunossuprimidos, ele pode fazer um quadro grave, que a gente meio que apelida de BCGite, né, mas é uma infecção sistêmica pelo bacilo que pode ser muito, muito grave. E aqui eu trouxe um exemplo, com autorização da família, de um casal médico amigo, que faz a gente percorrer um pouco tudo isso. A história de um médico que estava bem, teve um quadro de tosse, acho que tratou como uma sinusite e tal, mas um determinado dia ele fez subitamente uma hemoptise. E aí ele foi para a emergência, fez uma tomografia, descobriu que ele tinha uma caverna ali, né, importante, foi tratado dessa hemoptise, fez o TRM que foi positivo e que era sensível à rifampicina. Então, confirmou o diagnóstico de tuberculose. A mulher dele também médica, tinha tido tosse recentemente, mas tratou também e ficou bem, não teve mais nada. Ela fez um teste molecular que foi negativo e tinha uma radiografia de tórax normal. Não tinha sintoma nem nada. E aí eles trouxeram as filhinhas para eu ver. Uma de 1 ano e uma de 3 anos. Essa era quase 1 ano e meio. A de 1 ano completamente assintomática, bem, com peso normal, tudo direitinho. Olha a radiografia aqui. Tá vendo aqui? Ó? Olha o perfil que eu falei para vocês. Adenomegalia muito importante. Então, não tem clínica, não tem... Mas tem raio-x, é doença. Beleza, então aqui ela está assintomática, mas ela é doente. E essa era de 3 anos. A radiografia digital a gente vê um pouquinho mais, né, o hilo, então às vezes a pessoa fica em dúvida, mas está super normalzinha, exame físico normal, não tinha nada, completamente assintomático. Então o que a gente fez? Primeiro ele foi considerado um caso novo de tuberculose, e aí o local dele tratar é a atenção primária mesmo. Então a gente precisa muito dessas capacitações e dessas discussões na atenção primária, que às vezes os casos são bem desafiadores. O pai, né, anti-HIV negativo, foi feito esse esquema RIP, né, que é aquele esquema do adulto, que a gente não entrou muito em detalhe, mas ele é o RIP nos 2 meses depois de rifampicina e isoniazida mais 4.
Ele tem um anti-HIV negativo, teve uma ótima resposta com 15 dias de tratamento, fez outro BAR negativo, fez com um mês depois negativo também, evoluiu para a cura completa e o caso foi encerrado dentro do tempo esperado. Aquela criança de 1 ano, ela tinha, aqui é sintoma, né? Estava assintomática, aqui com a radiografia suspeita, e aí no score, 0 pontos porque ela estava sintomática. A radiografia suspeita está aqui, dá 15 pontos. O contato com tuberculose nos últimos 2 anos, mais 10 pontos, já tem 10. E ela teve uma prova tuberculínica, a gente na época estava em falta aqui, mas a vigilância se virou e conseguiu um PPD para essa. Ela veio com teste tuberculínico de 11 milímetros, já está até aqui. Então a gente caracterizou a infecção pelo PPD, com a radiografia alterada, e ela nutricionalmente estava bem, então não ganhou nenhum ponto aqui, ficou no 0. Ela foi 0 da clínica, 15 da 35. Quando a gente vê a divisão da classificação, o 30-35 ele fala, considera caso a caso para você decidir se é tuberculose mesmo ou não e tratar. Aqui não tem muito o que discutir, né? E quando é acima disso, de 40 para cima, praticamente preencheu e você vai tratar. Ela foi a primeira criança, assim, eu depois que vim para cá, né, parei de atender no ambulatório, não trabalhava em serviço específico de referência, mas ela foi a primeira criança que eu tratei com comprimido dispersível, que aqui tem muito direitinho, assim, aliás, a vigilância de Cabo Frio é sensacional, né? Então, assim, foi uma criança que fez o esquema todo direitinho, aceitou maravilhosamente bem, a família é muito bacana também, então, assim, a criança, eles souberam levar bem a questão, né? A criança pequenininha colaborou bastante. A de 3 anos, a gente acabou conseguindo fazer o IGRA. Lembra lá, o IGRA só pode ser depois dos 2 anos. Então, já que a gente só tinha um PPD, fez o PPD para pequenininha, o IGRA dela veio positivo, só que ela estava assintomática. Aqui, depois a gente vê, eu acho que foi um erro de impressão desse documento, ele não saiu o sinal menos, mas na verdade a gente tem, ele seria menos 5 pontos pelo PPD, pela radiografia normal. Ela tinha história de contactante, tinha o IGRA positivo e nutricionalmente estava bem. Então ela teve menos 5 aqui, com 10 dá 15 pontos, o que provavelmente, né, não é tuberculose doença. E ela foi tratada com aquele esquema da rifapentina, uma dose por semana durante 12 semanas. E parece que foi bem palatável assim e tranquilo dela fazer. Então, por acaso, uma família dá um exemplo para a gente de tudo que é recomendado, né? A mãe, a gente chegou a fazer IGRA dela, porque estava com tudo negativo, e ela, médica, profissional de saúde, trabalhando no hospital, foi feito. Como eu falei para vocês, aqui a gente destaca que na recomendação do Ministério da Saúde não é um exame para usar de rotina na investigação do adulto, isso muito por conta do custo de saúde pública que não se justifica, mas ficou tudo bem, a gente acabou recomendando que ela mais para frente fizesse PPD, se tivesse chance, nessa época estava em falta, e ela também ficou bem, não teve nada depois. Então, assim, a tuberculose é um desafio mesmo, e a gente tem o grande desafio de saber se a criança está só com tuberculose latente ou se tem tuberculose, então a gente vai sempre buscar contactante, saber se tem sintoma ou não. Geralmente, lembrando que as crianças são paucissintomáticas, o destaque é que a sibilância recorrente também pode ser tuberculose. Uma frase que quem me conhece já vê que eu falo inúmeras vezes é que nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que sibila é asma. Então a gente tem que ter isso na cabeça, porque a gente vê uma sibilância já fala que é asma e pronto, né? E lembrar da grande importância do score para tuberculose, esse sistema de pontuação que nos ajuda demais, assim, ele é bastante validado, é muito seguro e a gente tem que pegar ele e fazer lá toda vez que estiver diante de uma dúvida dessa. E outro destaque importante é que radiografia alterada é tuberculose e não é para a gente ter dúvida se é infecção latente, né? O TRM, né, o teste molecular, principalmente se for o GeneXpert com a resistência da rifampicina, ele ajuda muito, mas aí a gente consegue fazer na criança um pouquinho maior, que tiver escarro. É sempre importante a gente testar o HIV e o diagnóstico e o tratamento são fundamentais para esse controle. Então, assim, a ênfase das mudanças, então, é a gente lembrar muito de investigar sempre os contactantes, uma vez investigando, saber desses recursos novos que a gente tem, como o IGRA com as suas respectivas indicações, saber dos esquemas diferentes que a gente tem, tanto para tuberculose latente, quanto para a quimioprofilaxia lá do recém-nascido, como
as outras opções para tratamento mais recentes também que podem nos ajudar. Acho que é basicamente isso daí. Querem perguntar alguma coisa? Pode fechar. No caso, a menina, a filha de 3 anos, ela seria uma tuberculose latente. A de 3 anos, sim. Então, a de 3 anos ficou como tuberculose latente, a de 1 ano como doença, a mulher nada e ele doente. É cada uma coisa diferente, né? E ela doença assintomática, tudo numa família só. Também tratava. Sim. Aliás, Trataria como tratamento preventivo, né? sim, se ela tivesse principalmente uma viragem, né? Mas trataria sim, pela medida de saúde pública, por a gente saber que ela está contactante recente, aí a gente valoriza. A gente não usaria o PPD nessa coisa. Ela está em dúvida se é tuberculose, aí não. A gente vai fazer radiografia, exame de descargo e teste molecular. Mas para infecção, sim, ele é muito importante para poder evitar essa cadeia, né, de transmissão. Principalmente quando a pessoa nunca tratou nada, aí você sabe que não teve. Tem um contato recente, veio, aí passou a ser mais uma medida de reforço agora, que é o que eu falei, a ênfase hoje na saúde pública da tuberculose é o diagnóstico da tuberculose latente, para a gente interromper essas cadeias de transmissão. Acho que antigamente não era assim, né? Não se tratava. Exatamente, não enfatizava muito essa coisa do adulto, não, era priorizado as faixas etárias menores, né? Mas é isso, é tudo que puder ser feito para a gente aumentar a sensibilidade, né? Ao sucesso lá da cura sem transmissão da doença e sem complicações. Onde é que a gente pode fazer a prova? É sempre no Unidade Básica de Saúde. Aqui em Cabo Frio tem um lugar que faz só, que é no Hospital São José Operário, do lado de casa, Hospital Dia. Ah, tá. Porque Lá que faz. Sim. E o médico ali até lá. É muito importante esse destaque seu também, porque isso quando a gente trabalha na medicina privada, às vezes as pessoas ficam com um entendimento ruim, né? Porque tem gente que imagina que o SUS é ruim, que o SUS é pior, o que não é. Mas é só no SUS. Comum não faz. Porque as enfermeiras que fazem teste tuberculínico são bem capacitadas, geralmente não é qualquer pessoa, então não são muitas por unidades. Então, assim, a qualidade do teste é muito importante. E ele é mais confiável quanto mais vezes a pessoa já fez. Então, é uma exigência de saúde pública que a pessoa seja adequadamente capacitada e que faça muitos exames. Para ela receber a habilitação de ser enfermeira de referência para fazer PPD, né, o teste tuberculínico, ela já foi treinada e já fez um número X de exames para ser liberada. Então, assim, é uma investigação super top e que não se faz na medicina privada, é para fazer no SUS, para todo mundo. Tem risco de infecção por causa do teste ou não? Do teste não, do teste não. O que a gente vê às vezes é reação alérgica, né? Que é uma dúvida comum da resposta. Às vezes a pessoa faz um halo vermelho e tem gente que fala, mas o PPD atua muito forte, por isso destaca essa coisa da induração. Então vocês veem que tem essa reguinha transparente, quando você fica na dúvida, o que a gente faz? Você passa uma caneta Bic ali, ela vai pular onde começa a induração e você mede o milímetro entre um pontinho e outro. Maior que 5 é reator. E no caso da BCG-ite, né, da reação pelo BCG, que você pode fazer aí uma grande úlcera ou mesmo aquela adenite supurativa. Sim. Então, a gente tem duas situações, né? Essa BCG-ite que eu falei para vocês, que é a complicação dos imunodeficientes, em geral, é uma infecção sistêmica pelo Mycobacterium bovis, que é super complicada de investigação e tratamento. Você tem que ver eixo de imunidade, eixo de interferon, é outro caminho. O que é mais comum é isso que você falou. A gente pode ter complicação da BCG. Então, uma reação que é comum, e muitas vezes não precisa tratamento nenhum, é a adenomegalia satélite. Então, você pode ter axilar, pode ter intercostal e às vezes até supraclavicular. Desde que ela seja menor de 2 milímetros, não tem sinal que vai supurar, né? Porque o gânglio da tuberculose ele ainda tem essa característica semiológica, né? Que a gente aprende na semiologia significativa, que ele pode fistulizar. Quando o gânglio é pequeno e não tem esses sinais inflamatórios,
você pode ter conduta expectante. Se você faz uma reação mais expressiva, uma úlcera grande, um gânglio maior, o que a gente faz é o tratamento com a isoniazida durante o período da criança curar, o que em média dá 45 dias. Ah, é só isso? Você faz tratamento até aquela reação desaparecer. Tá? Mas só o gânglio presente pequeno. Fisturização do gânglio, né? Sim, esse tem que tratar e tem que notificar. Esses precisam também notificar porque é considerado efeito colateral da vacinação BCG. E a maioria dos efeitos colaterais de BCG tem reação com técnica, né? O gânglio às vezes não, é resposta individual, mas essas úlceras grandes, tudo pode ter relação com técnica. Então você tem que notificar sempre até por isso, inclusive para vacina, né? Também não é qualquer enfermeira que vacina para BCG, quase sempre tem dias certos na unidade de saúde. E se você não é? Então, capacitação, e se tiver muita falha notificada naquela região, tem que capacitar de novo e por aí vai. Obrigada.